Olá, mais uma classe. Bom ter você aqui conosco novamente. Vamos estudar mais um pouquinho, mais um capítulo dessa lição fantástica, mais uma semana que se passa e a gente aprende muito desse Deus maravilhoso que te ama, que me ama, ama cada um de nós. Quantos milagres, né? Quantas coisas que Deus faz para mostrar para a gente que Ele é o Deus presente. É o Deus do passado, é o Deus do presente e sempre será o Deus do futuro nosso. Mas é o Deus do presente. E hoje nós vamos estudar uma lição fantástica falando sobre a aliança do Sinai. Nós vamos ver um pouquinho, um ambiente diferente. Semana passada a gente viu sobre os milagres, o Deus que é a água viva, o Deus que é o pão nosso de cada dia, né? O Deus que sacia, que faz com que as águas amargas se tornem doces águas fantásticas. É o mesmo Deus que cuida de mim e de você e que criou leis e normas para proteger a mim, a você, aos nossos filhos, a família humana. É esse Deus maravilhoso que nós vamos ver mais um capítulo, mais um pouquinho dele. Muito obrigado, não esquece de compartilhar, não esquece de dar o seu like e não esquece também de mandar um recado para a gente aí no nosso WhatsApp. Como é que está você com relação à lição? Semana passada eu já mostrei, ó, lição linda. Opa, lições de fé do livro de Josué, que a gente vai aprender muito. É Josué que levou o povo para a terra prometida, hein? Lembre-se disso. Então, quanta coisa maravilhosa que tem aqui também, como nós estamos tendo no livro de Êxodo, tá bom? Tudo bem, meninos? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está, Joel? Cansado. Ah, mas esgotado, isso é normal, Joel. Arrebentado. Nossa, mano, faz uma massagem nele, ô. Cadê o rolo de macarrão? Eu acho que é o rolo de macarrão que fez isso. Próxima vez, chama um massagista aqui para fazer, ao invés de um dentista, se chama um massagista para fazer companhia aqui. Mas, diz que uma boa dor de dente vai esquecer outras dores, não faz? Esquece tudo. Que bom Já ter é um você, alento, então. Que bom ter você cansado, quebrado, arrebentado, mas aqui com a gente aqui na classe. Estamos aqui. Estamos sentados também. Tá maravilhoso agora, né? E você, Elton? Estou super feliz, estou bem. Cansado também, a gente cansa. Estou chegando aos 60 ainda, e aí cansa mais um pouquinho. Mas Deus tem nos sustentado, né? Então, você está chegando aos 60, mas com espírito de 20, né? Diferente de um aí que já está com 20, com espírito de 60 e velho, já reclamando. Mas ele vai mudar. Não muda? Vai ficando Eu oro por vocês todos os dias, tá? Tá, obrigado, tá? Muito obrigado. Kevin, tudo bem contigo, Kevin? Bom ter você com a gente de novo. E você também aí, tudo bem com você? Sei que tá, né? Deus tem, assim, no meio dos problemas, da dificuldade, Deus tem dado soluções fantásticas para todos. Elton, Oi? Agora é aquele horário gostoso que nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Você ora para a gente? Vamos orar. E você também ora juntamente com a gente, tá? Pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama e também para nós aqui, tá? Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado, ó Pai, pela bênção maior que é da Tua Palavra, que nos sustenta, nos conduz, que nos dá esperança, forças para vencermos. Amém. E estamos aqui com ela aberta mais uma vez, que o Teu Santo Espírito nos ajude, o Deus Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua Palavra. Amém. Aos nossos queridos que nos assistem, que eles sintam a Tua presença junto deles, e também que eles tenham essa fome e sede de buscar a Ti, Senhor. Amém. De saber qual o Teu propósito para cada um de nós. E o propósito é de vitória em Cristo Jesus. Amém. Nos dê a Tua paz, o Teu amor e a Tua presença em nossas vidas a todo instante, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Bom, abra sua Bíblia, seu iPad, computador, celular, Êxodo 19, verso 4 a 6. Eu acho muito interessante esse verso, eu gostei muito desse verso aqui. Muito bom. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia. Eu acho isso muito chique esse verso aqui. E os trouxe para perto de quem? De mim. De mim. Olha que maravilha, olha que Deus maravilhoso. Vamos repetir aqui, ó. Abra a tua Bíblia, se você não abriu ainda, porque eu fui muito ligeiro. Êxodo 19, verso 4 e 6. Deus falando para mim e para você. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós estávamos vendo, né, que nós tínhamos lido esse verso aqui com uma diferencinha assim, não tinha? Nova versão internacional, é diferente. Como que ficaria ali? Eu ia trazer a nova versão internacional, acabei que eu não trouxe. Mas lá eu me recordo do verso falar assim que vocês serão minha propriedade peculiar, lá está o meu tesouro particular. Chique, né? Imagina Deus olhando para mim, para você, Joel e Elton, falando assim, você é meu tesouro particular. Acho que esse é o sonho de Deus para cada um de nós, não é? Olhando o verso áureo, assim, né, a Bíblia é algo muito interessante que a gente passa os anos lendo. Todas as vezes que você tem um contato com a Bíblia, você sempre vai ganhar um conhecimento a mais e uma visão diferente a respeito da própria Bíblia. E o que a gente vai notando na Bíblia? Por exemplo, esse verso aqui é Deus falando, e aí Deus usa umas figuras assim, né, a águia, as asas da águia, o tesouro particular e tal. O que a gente percebe? Que Deus ele quer se aproximar o máximo possível do ser humano. Então, a linguagem bíblica é a linguagem que ele usa para se comunicar com a gente, a linguagem mais simples que ele pode falar com a gente, né? Então, sempre que a gente encontra esse modo de falar, com figuras, com ilustrações, é Deus querendo que a gente entenda a profundidade do sentimento dele por nós, né? Por exemplo, aqui é exatamente isso. Ali é que ele mostra toda a emoção, né, de ter o ser humano com ele, né? E uma coisa interessante que a lição mostra, Elton, porque a gente faz, quando Deus tirou o povo do Egito, e você faz a mesma coisa que eu aí, então não ri de mim não. A gente fala o seguinte, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus levou o povo para onde que a gente fala? Para o deserto. E a lição deu uma visão diferente para nós, não deu? Deu diferente, porque a gente vê assim, levar para o deserto, né? Uma coisa assim, a gente pensa, não vai ser muito bom, né? Mas tudo tem um propósito para aqueles que confiam em Deus, né? Ali Deus estava trabalhando naquele povo que passou tanto tempo como escravos, né? Que tinham que passar por aquilo para Deus mostrar que eles deveriam depender totalmente dele. Ou seja, ao invés de Deus levar eles para o deserto, Deus levou eles para perto dele mesmo. Quando eu vi isso na parte de sábado, eu falei, caramba, a gente tem que mudar essa visão de que Deus tira a gente e leva para o deserto. Não. Canaã era o destino final. Mas, ou seja, para eles chegarem pronto em Canaã, eles tinham que ter o quê com Deus? Companheirismo, né? Isso, É que nem nós hoje, né? Comunhão. Isso é a palavra. É comunhão. Não nos méritos deles, mas nos méritos de Cristo Jesus. Mas tem algo interessante aqui. Deus levou eles para o deserto, sim ou não? Sim. Levou. Mas era no deserto que eles estariam próximo de Deus. Tanto que porque o deserto foi uma consequência, certo? Do caminho, mas para que eles... Porque o texto fala, né? Que Deus trouxe eles para próximo deles mesmo. Para próximo dele. Para perto dele. Vocês viram aqui, ó. Eu os trouxe para perto de mim. E para que o povo pudesse estar perto dele... Tinha que estar... Era passando pelo deserto. Sabe que eu aprendi um negócio muito legal, 2 lições atrás, aí, se eu não me engano? O caminho natural que seria feito, né, o caminho mais próximo, perto, né? certo? Seria o caminho dos filisteus. Aí a gente até leu na lição 6 lá que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, né? E tal. E ele deu uma volta, né? E na cabeça daquele pessoal, eles começaram a pensar, não, Deus está tirando a gente para matar aqui, isso aqui não tem sentido. Por que a gente não atravessou ali? E aquilo ali se tornou uma grande dificuldade. Só que se eles tivessem ido pelo outro caminho, a dificuldade seria muito maior. Mas eles não sabiam do que Deus tinha livrado eles. Então, a gente precisa aprender realmente a confiar em Deus, porque tem um texto do Espírito de Profecia, não me recordo onde está, que diz assim, ó, Ellen White comentando que depois que nós formos salvos, né,
e nós olharmos para a nossa vida, a gente vai falar assim, puxa vida, eu não mudaria uma vírgula do que foi feito. né, do que foi feito, de como Deus conduziu a minha vida, eu não mudaria uma vírgula. Só que o problema nosso é esse, é depois sim. que a gente vai falar. Agora nós estamos no a embate, gente tem que né? aprender a confiar enquanto E uma está outra coisa acontecendo o também, processo. enquanto você está falando do deserto, né? Daí eu pensei assim, Jesus falando assim, olha, você quer minha bênção, você quer estar comigo? Entra no teu quarto, sozinho, fecha a porta. O Deus sozinho, quer dizer, o Deus do deserto, vai te ouvir. Legal, né? Como Deus faz essa correlação, como o Novo Testamento, como as histórias vão se interligando, né? Não é que Deus precisa do deserto. Nós precisamos, né? Exatamente. Tirar o Egito deles, precisaria do deserto. Né? E nós também, nós estamos caminhando para quê? Canaã celestial. E às vezes a gente precisa passar pelo deserto também. Né? Uma coisa interessante, por exemplo, assim, ó, Deus leva para junto deles, e o próprio verso fala, né? Deus ia fazer deles o quê? Propriedade particular de Deus. Nação santa. Esse nação santa, do verso áureo, não lembra também um reflexo disso lá em Pedro, falando a mesma coisa? Sim, Pedro, ele praticamente Repete. isso aqui, né? E aí, só que ele fala para um público diferente, ele fala agora para os cristãos, mas e isso é interessante, porque quando havia aquela questão do nacionalismo dos judeus, né, muito impregnado e tal, porque nós somos filhos de Abraão, nós nascemos, né, escolhidos por Deus, e aí Paulo vem e fala assim, ó, Abraão, por acaso, ele era um judeu? Quem era Abraão? Ele de que nação? Não foi quando ele foi escolhido, não foi porque era uma nação. Deus escolheu um homem. E aí Paulo vem tratando sobre esse assunto e ele vai falar que os filhos de Abraão são os da fé. Os da fé que são os filhos de Abraão. Né? Essa questão, quando Pedro fala, ele fala agora para os cristãos de uma nação santa, assim, é uma frase que a gente tem que ter muito cuidado em interpretar isso, entender isso. O título de nação santa, ele fez um grande mal para a nação de Israel quando eles distorceram a compreensão disso. E se nós olharmos na história, existiram pessoas terríveis que fizeram coisas terríveis, entendendo que eram escolhidos de Deus. Um exemplo é Hitler. Hitler tinha na mente que ele era um escolhido para uma grande obra. Então, a Inquisição, olha a Inquisição. a gente tem que ter cuidado com isso. Elton, assim, agora, o que é ser uma nação santa, Elton? Então, uma nação santa é uma nação separada. Para os não é um bando de santinho que nem a gente pensa assim, não? Não, sem pecado, né? Isso. Tão santo que tem até asinha, quase isso, voando pro céu. Tipo o Joel, assim. Então, a auréola. Isso, Então, é uma visão errada que algumas pessoas têm, algumas religiões têm, né? É uma pessoa santa, não tem pecado, ela está totalmente purificada e livre de todo pecado. Não é isso, é separado para Deus, né? A nação de Israel era para ser o quê? Uma nação que ia mostrar as leis e os propósitos de Deus para a salvação, né? E nós hoje nós somos chamados a sermos santos, não santos sem pecado, mas é um santo separado para Deus. E quem que nos dá força para vencermos o pecado? Mesmo tendo a natureza pecaminosa, é Cristo Jesus. E a gente vê Israel nessa trajetória que eles tinham essa dificuldade de enxergar isso. Eles achavam que eles não tinham aquela percepção do tamanho do pecado que eles tinham no coração. E esse que é o problema. Até hoje, né, a gente não tem essa percepção. Tem essa percepção. Quem mostra para isso é quem? O Espírito Santo. Mostra a minha condição. E a solução que ele mostra é Cristo. E a lei de Deus também a gente vai ver aqui que tem um propósito nisso tudo. Então, assim, é muito importante nós entendermos bem, porque tem muito erro por aí. Sim. Né? Então, ser santo é ser separado, fazer a vontade de Deus. Isso quer dizer que você também entra nessa, tá, Kevin? Ele já é santo, você não precisa ser que nem o Joel. Está lá separado de nós. Está separado. Bem lembrado, Joel. Agora tem algo interessante aqui. Israel recebeu privilégios por essa escolha de Deus?
Receber o privilégio, sim. Quais eram esses privilégios? Vamos pontuar alguns aí. Quais foram os privilégios que eles receberam? Quando a gente vê assim o livramento de lá, Deus conduzindo eles no deserto, né? As águas que Deus deu, o pão de cada dia. Olha que privilégio. Eu estou falando físico. Ali, Agora, né? o maior privilégio, aquela nuvem, que era o próprio Cristo de noite e a nuvem e a de dia, né? E eles são separados como nação, você colocou bem, e a pergunta minha era, eu me especifiquei bem, assim, ao longo da história, durante a história de Israel, quais outros privilégios que eles receberam como nação? O próprio Cristo vindo deles. Muito bem. Nós temos os profetas que surgiam no meio deles, as escrituras, revelações, milagres, são muitos privilégios mesmo. Até a nação de Israel ela foi preparada para receber Cristo. A gente tem que entender isso. Ela foi preparada para isso. Esses são privilégios. Isso trouxe a eles o quê? Uma zona de conforto ou responsabilidades? Era para ser responsabilidades, mas passaram como uma zona de conforto. Então a gente tem que entender isso. Se em algum momento eu me coloco como um escolhido de Deus, um privilégio, assim, um separado, um santo de Deus, é porque essa separação ela é com um propósito. E não é um propósito, vamos dizer, de garantia de salvação. Eu não tenho essa garantia só porque Deus escolheu Israel, eles não tinham garantia de salvação. Se Deus escolhe você para uma obra, você não tem garantia de salvação por conta dessa escolha. Né? Você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades para dar uma resposta à altura do que Deus espera de você. E essa tem que ser a nossa batalha diária, né? Né, senhor Elton? Comunhão diária. Sempre, senão, né? Não. É o deserto com Deus. A gente vai, como Paulo diz, não vamos fazer mau uso dos privilégios que Deus nos dá, porque é uma coisa perigosa. A soberba, né? De achar, eu caminha lado a lado, né? Isso. Eu sou melhor que aquele, ficar observando. Jesus foi bem claro, não julgueis para não ser julgados. Israel julgou muito, né, com isso. Mas a perda da comunhão com Deus, não adianta Deus te dar tudo se você não souber e não agir da maneira correta que Ele quer. E a nossa vida é assim. Eu ouvi essa pergunta no estudo bíblico que eu fui fazer na semana passada com um casal, que a gente começou, eu e minha esposa começamos um estudo bíblico com o casal, até vou mandar um abraço para eles, é o Caleb e a Thaís. Abraço, Caleb e Thaís, para vocês. Pessoal, gente fina, estão muito interessados em estudar a Bíblia, muito legal. E aí eles fizeram uma pergunta que eu já tinha me feito, né? Só que quando, ao longo dos anos eu me fiz essa pergunta, encontrei uma resposta. E aí eu pude compartilhar com eles. A pergunta é, por que Jesus veio lá do povo de Israel? Por que Jesus veio dali, daquele ponto ali? Né? Que hoje, quando a gente fala sobre o cristianismo, ali é um lugar que a gente sempre está olhando lá. Né? Mas por que eles veio dali? Por que Deus escolheu aquele povo? Por quê? Fica esse porquê. Né? A resposta é simples, a princípio. Se Deus tivesse escolhido alguém do Brasil, o que a gente ia estar falando, então? Por que escolheu alguém do Brasil? Tinha que escolher, tinha que vir de algum lugar, alguém ia ser escolhido. Agora, o interessante é o seguinte, qual que era a diferença, então, quando Cristo nasce ali na Palestina? Foi o único ponto do mundo onde a idolatria não entrou de vez. Todo o restante do mundo estava contaminado pela idolatria, mas assim, enraizado. O único ponto em que a idolatria não tomou, o único ponto onde Satanás não teve êxito. Por quê? Por conta da escolha do povo de Israel. E isso foi um privilégio, tá? Apesar da infidelidade de muitos, alguns ainda estavam com o estandarte erguido, né? Agora, uma coisa interessante que eu vejo bastante, uma ligação entre ser povo santo e a questão que nós vamos falar hoje sobre a aliança que Deus fez com eles, né? Várias alianças, né? Assim digo, as normas, mas não vamos falar hoje especificamente os mandamentos de Deus. Quando Deus prepara o povo, fala, vocês são santos, são meus. E Deus vai botar algo que é o caráter dele, que a lei a gente tem como o caráter de Deus. Uma coisa que eu achei bastante interessante é como Deus preparou o povo para mostrar como lidar com as coisas que refletem o caráter de Deus. Eu achei legal.
O povo tinha que se tomar banho, é isso mesmo? Se lavar, não era? Lavar as vestes, Limpar a casa, limpar, o arraial todo organizado, limpo, o coração principal. purificado. Interessante isso, né? Eu achei isso assim tão... Pode falar, Joel. Tem um ponto lá que chama atenção. Vocês não vão se achegar às mulheres, não vão ter relações sexuais. Por quê? Por que Deus pediu isso? Conta pra nós. Tô perguntando porque eu não sei. Não, nem eu não sei, mas... Tá, vamos lá. Eu não refleti muito a respeito disso, mas alguns pontos me chamaram a atenção. Até atletas seculares, quando eles estão na iminência, né, de um preparo para uma partida, para uma corrida, para um desafio ali, os mais dedicados, eles não se achegam às mulheres. Concentração total, sabe? Dedicação total, para que nada atrapalhe. Até porque você se achegar a uma mulher, 3 dias, você não vai te matar. Isso é um negócio que você pode deixar para depois. Então, assim, quando é uma ocasião, estou falando de um atleta secular aqui, tá? Estou pegando só um exemplo. Quando se aproxima ali um ponto, né, um ponto decisivo, de importância, ele se dedica ao máximo, concentração total, para que nada tire o foco dele, sabe? A concentração é total. Para que ele não tenha nenhum pensamento, e para o físico dele também, né? Aí isso aí essa fisiologia já gera questionamento se o atleta vai ter um rendimento melhor ou não. Mas eu acho interessante essa questão da dedicação e concentração total. Certo? Quando Deus pede, o sexo não é pecado. A gente não pode confundir isso aqui, entendeu? O sexo não é pecado. Então, a gente não pode... Deus pediu, então... Não é isso. Mas Deus queria um preparo integral, corpo, mente, espírito, concentração para o que ele ia fazer. E se Deus pediu isso para a entrega da lei, o que a lei significa, então, para nós, em questões de solenidade? Por que ele ia pedir isso? Porque, assim, a gente vê em algum outro ponto da Bíblia Deus pedindo algo tão parecido? Assim, não. A gente vê mais ou menos ali no dia da expiação. Isso. Certo? Mas não são muitos momentos que Deus vai pedir uma consagração como essa. Então, o evento que estava para acontecer era o quê? Era sublime. Era extraordinário. É isso mesmo? É isso mesmo. E o que isso quer dizer para nós hoje, para as pessoas que desprezam a lei? Apesar de... Eu até digo assim, Joel, não fico nem na questão de desprezar a lei. Como a gente lida com as coisas sagradas? O sagrado está se tornando o quê? Comum. Falta esse senso na gente. Entende? A gente está perdendo o senso do sagrado, do sacrilégio do sagrado. A gente está perdendo o senso disso. E quando eu peguei, assim, Deus preparando para dar os 10 mandamentos, eu comecei a olhar assim e falei, minha nossa, como é que a gente se prepara para receber o sábado? Que na semana passada, Deus falava, vocês têm que se preparar, vocês têm que colher o dobro, vocês vão ficar em casa descansando, vão pensar em mim. Então, ou seja, quando eu vi toda essa preparação assim para receber os 10 mandamentos, falei, eu acho que devia ser essa mesma preocupação minha para receber cada ato divino de Deus em prol de mim da salvação, né? Pois é. E até as vestes, né? Até as vestes. Tudo, né, Elton? Você não pode ir sujo perante Deus, assim, eu vou na igreja de qualquer jeito, não. Tem que estar organizado bem. E sabe que numa conversa nossa aqui, né? Uma vez conversando nossa aqui, eu mudei muito a minha atitude em relação a algumas coisas, porque eu falei, opa, eu falo uma coisa e estou vivendo outra. Pois é. Então, a gente realmente tem que dar uma olhadinha. Olha como Deus falou para o povo. Não tenha relação, lave, limpe, não chegue perto disso, não chegue perto do imundo. Ou seja, se preparem, porque eu vou estar amanhã com vocês. Tinha um limite de aproximação. Se chegar o boi lá, chegar tudo. Cuidado que Deus teve, porque para quando cair, ele desce os 10 mandamentos. As pessoas soubessem que aquilo era o quê? Nada mais do que o caráter de Deus expressos em 10 palavras. Né? Eu acho engraçado que nesse evento assim, Moisés vai lá, conversa com Deus, aí sai de lá, vem aqui, conversa com o povo dá uma resposta, aí vai lá, conversa. Eu acho interessante isso, como que
Moisés ele ficou fazendo essa ponte, não precisava disso, né? Mas tudo Deus quer ensinar, tudo Deus tem uma didática para nós. E, na realidade, Deus queria falar direto com o povo, né? Só que o povo falou, opa, Moisés, nós não aguenta, não. Ficar com muito medo. Fala você lá. O convite era para que eles fossem nação santa, não só um homem. Isso. Né? Moisés era o representante do ideal para toda a nação. Mas é interessante isso, porque no 19:13 fala isso, né? Então, subirão o monte. Subirão. Era para o povo subir. Tinha as regras, tudo certinho. Tinha que ser purificado. Mas eles tiveram medo, muito medo, porque foi uma coisa assim muito extraordinária, né? Era fogo, aquela coisa assim, trovão e fumaça, aquela coisa, e trombeta tocando, aquela coisa toda, e o povo teve medo. Quando é que você tem medo de Deus? Quando ele está fazendo alguma coisa atrapalhada. A purificação dos 3 dias não foi uma purificação adequada do povo. Por isso que eles tiveram medo e não subiram. Aí Deus escolhe lá Moisés, escolhe Arão, seus filhos, os sacerdotes, todos tinham que estar preparados, porque não é porque Deus ia chegar assim, você está em pecado, vou queimar você. Não é isso, não. Porque se você chegar em pecado perto da santidade, da glória de Deus, você é fulminado. Né? É automático. É automático, você não está preparado para isso. Por isso que a nossa vida é uma de comunhão diária, de preparo para isso. Que quando Jesus vier nas nuvens do céu, vai ser a mesma coisa. E se eu não estiver preparado, eu vou ser fulminado. Não vou. Então tem que estar preparado. Agora, quem tem medo do tempo do fim, Jesus vai voltar, não quero, deixa mais para frente, é porque não está o quê? Preparado. Agora Deus vem, povo preparado, entrega o decálogo. Meninos, quando eu olho assim para os 10 mandamentos, desde o primeiro até o último, o que essas 10 palavras, né? Tem alguns textos que dizem as 10 palavras, né? Não os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus. Quando a gente ouve essas 10 palavras, o que eu posso, em cada uma delas, assim, tirar de lição, de ética para nós ali? Quem vai começar aí? Os dois fizeram... Elton, sobrou para você. Eu estou falando pouco. Elton. Você vê os 10 mandamentos, né? Aqui a lição fala, né? Os mandamentos deviam ser observados por amor e gratidão pelo que Deus havia feito pela nação. Então, o que Deus começa a falar lá em Êxodo 20? Eu sou o Deus que livrei do Egito, da escravidão. Ou seja, o que é uma aliança? É um contrato. Então, Deus já falou, eu sou o Deus que te libertei. Aí depois vem o quê? A parte que o homem deveria observar, mas com amor por amor e gratidão. Porque sempre, né? Eles falam, não, nós vamos obedecer. Passou um tempo, eles já estavam o quê? Passaram algumas semanas, eles já estavam transgredindo a lei de Deus, adorando um bezerro de ouro, né? Mas o que a gente vê nisso aqui? Os 4 primeiros, o homem devia fazer o quê? A relação homem e Deus. E os outros 6, relação entre os seres humanos. Então, assim, qual que é a importância disso? Por que Deus fez todo aquele espetáculo, né? Que deve ter sido uma coisa formidável. Até Moisés ficou com medo, né? O negócio foi poderoso demais para mostrar que a lei tem grande importância. E hoje é a mesma coisa. Deus não muda, né? Não muda. É a mesma coisa. Tem uma função assim, de preparação e preservação a lei de Deus. A gente vê assim, é importante a gente seguir uma linha de raciocínio. Assim, Deus está tirando um povo, e aí a gente já estudou esses dias que cada ato de Deus ali tem uma didática, ensinar a fé, ensinar a confiança, só é ensino, certo? Ao modo grosso mesmo que Deus vai fazendo ali, né? Com mão forte ele tirou e com mão forte ele vai conduzindo, né? E aí
A lei aqui ela entra como um papel de restauração nesse ponto. Ela tem o papel de preservação. Restauração do quê? Esse povo permaneceu, né, ali, escravo, durante séculos. E a imagem e semelhança de Deus, que já foi perdida no ser humano com a entrada do pecado, ela se agravou muito mais. Tanto é que, quando você olha as características do que a Bíblia vai citando desse povo que sai de lá, um povo que reclama, um povo que isso, um povo que aquilo. Até eu coloquei na minha lição, lá na lição quando ele foi purificar a água, né, era o povo que estava amargo. Sim, não Né? A água estava boa. A água era um símbolo só do que era o povo, entendeu? Então os 10 mandamentos eles entram ali com um propósito de restauração. Restaurar o quê? Imagem e semelhança, caráter de Deus no povo que seria o seu representante. A tal da nação santa, né? O nação santa, elas vão ser representante de quem? De um Deus santo, né? Tem que manifestar o caráter de quem? Então a lei entra a princípio com esse papel de restauração. E o papel principal, o ponto principal da lei, tocou aqui, é o amor, né? A Deus e ao próximo. E uma coisa interessante, né? A função da lei. Né? A lei não está para salvar, apesar que ela salva. Quem guarda a lei não vai preso, salva a gente do castigo, que Paulo fala, né? Vocês cuidem para que a vara dos líderes não venham contra vocês, mas que se vocês sofram por Deus, né? Então, ou seja, ela protege, não protege? Protege. Ela te livra de consequências. Né? Somente Cristo salva, mas a lei ela te protege. E Deus deu a lei para nos proteger. E o ser humano que transgride a lei vai dar errado. Dá tudo errado. Então, qual que é o propósito da lei, né? A lei é que a gente vê os 10 mandamentos, as 10 palavras, né? A lei garante o quê? Liberdade. Uma coisa que eu li no comentário da lição. Ela é garantia de liberdade. Não vou guardar a lei, não, porque eu quero ser livre. Não, você vai ser escravo do pecado. Ela te dá liberdade. Outra coisa, a lei é um espelho. Ela te mostra. Ela mostra a sua condição e aponta para quem? Para Jesus. Para Jesus. E Jesus aponta para a lei, né? Então, a lei de Deus é um sinal de aliança entre Deus e seu povo. Seu povo. Olha a importância da lei. O decálogo é uma promessa de Deus para nós. Então, é muito importante. E as pessoas estão jogando pedra na lei. Por quê? Existe um inimigo, Satanás odeia a lei. E os obedientes, né? E os obedientes. É interessante que as pessoas pegam a própria Bíblia para distorcer o papel da lei. Quando Paulo fala assim, onde não há lei, não há pecado, o que ele está querendo dizer com isso? Exatamente o que o Elton colocou aqui, que é a lei da liberdade. Onde não há lei, onde não há a aplicação da lei, não há pecado. Então, se a lei fala assim para mim, não furtarás, a esse copo aqui do Jefferson, eu vou lá e furto. Então, há um pecado e vai haver lei. Onde eu observo a lei? O copo do Jefferson, não vou roubar. Então, não vai haver aplicação da lei, não vai haver lei para mim. Então, não vai haver. Por quê? Porque não houve pecado. Aí entra o processo de... a gente falou do processo de restauração e de preservação. No processo de preservação, eu já aprendi muitas coisas na minha caminhada cristã, certo? E isso precisa ser preservado. A qualquer momento que eu possa me desviar da conduta, eu vejo a lei, assim, eu ilustrei a lei na minha cabeça para me entender assim, o caminho é estreito, o caminho da salvação é estreito. Isso. Certo? E Satanás coloca vários atalhos, várias bifurcações. E eu imagino assim a lei, eu estou andando, de repente eu entro numa bifurcaçãozinha dessa e encontro uma placa lá, não adulterarás. Aí eu volto, preservação do caminho. Aí eu estou caminhando novamente, eu entro, não furtarás. Eu estou pegando um atalho, eu me dou de frente com ela novamente, ela me preserva. Então, onde não há lei, não há pecado. Isso é interessante. Outro ponto que a lição trouxe para nós é o fim da lei é Cristo. Quer comentar, Elton? Quer comentar alguém sobre isso? O que é o fim da lei é Cristo? Por que a Bíblia fala isso? O que isso significa? Vai. Não, que você acabou de falar agora há pouco aí. Não, o que é questão? As pessoas entendem que é o quê? Cristo na cruz... Deu fim na lei. Fim na lei. Acabou a lei. Não é isso.
A lei ela leva para quem? Leva para Cristo. Ela não leva para outro O fim lugar. da lei é quem? Aponta para quem? Para Cristo. É o aio, né? Que fala também, Paulo fala. O aio Exatamente, era um eu marquei isso na lição. Era um professor que ensinava, que mostrava. Então, a lei ela tem esse propósito, ela não salva, mas ela aponta para quem pode salvar. É Cristo. E a lei nunca pode ser anulada. E a lei do sábado é extremamente atacada. Porque assim, ó, ou a gente pega Paulo como o que ele é, como as pessoas enxergam ele, como o maior evangelista que a Bíblia registrou, e talvez o maior evangelista que esse mundo já teve, como alguém de uma sanidade tanta, falando de questões espirituais, ou a gente vai ter ele como um louco desvairado. Só tem essas duas opções para Paulo. Porque como é que ele fala que, então, que né, a gente se encontra aí com alguns textos que parece que ele fala, né, contra a lei, depois e a de favor da repente ele lei. vai falar que a lei é santa, justa e boa. Espera aí. Tem Ele coisa tem errada aí. personalidade, né? É. Tem transtorno Agora, dissociativo. agora, na realidade, assim, onde não há lei, não há pecado. Se não tivesse escrito, não terás outros deuses diante de mim, eu botaria um monte de ídolos e não seria pecado. Se não tivesse escrito, não adulterarás, eu poderia sair com várias mulheres e não seria pecado. Não seria. Pois é. Você entende? Então, quer dizer, Paulo é mais amplo, né? Ele é de forma bem... que ele é complexo na forma de falar. Mas o entendimento é simples. Mas as pessoas gostam de complicar. Então, eu posso entender o seguinte, que nós vimos, então, a lei protege, a lei faz tudo o que você falou, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante também, né? Que o salmista sempre fala, a lei dá alegria. Com Ei, certeza. coisa chique, né? Eu saber que eu vou chegar em casa, minha mulher vai estar pura para mim e eu puro para ela. Olha que legal. Não é? Você não precisa se preocupar com isso. É uma alegria que Os falta pra filhos muitos. honrarem pai e mãe. Exato. Olha que legal. Amar o próximo, não matar, não roubar, né? Que você estava dando exemplo. Então, se eu olho para a lei com esse olhar que você colocou aí, tendo essa visão, então, peraí, se eu olho para a lei como algo pesado, mas o olhar que a Bíblia traz sobre a lei é esse que você está colocando, então tem alguma coisa errada. Tem coisa errada no modo como nós estamos nos relacionando com a lei. Qual que é o paralelo no Novo Testamento para a entrega dos 10 mandamentos lá no Sinai? Tem um paralelo no Novo Testamento. Vocês se lembram qual que é? Não, sabe o que ele fica fazendo? Ele fica estudando isso para fazer pegadinha, para nós lembrar de coisas que nem vimos. Ó, o Sermão do Monte, ele é o paralelo da entrega dos 10 mandamentos. Só que o que aconteceu? Eles entraram num caminho errado de compreensão da lei, e a lei se tornou esse fardo que todo mundo olha de forma negativa, sendo que o salmista está falando que a lei é o quê? Me traz alegria. E aí, no Sermão do Monte, Jesus ele faz uma restauração do propósito da lei. Ele aprofunda também. Ali ele aprofunda demais. Né? Ele aprofunda. É uma restauração para que a lei seja o quê? Vista de forma diferente. Traga sentido, né? O sentido correto da lei. E eu não sei não, mas quando eu olho para a lei de Deus, eu nunca vejo como um peso para mim. Eu vejo como um peso quando eu estou transgredindo ela. Mas como é gostoso você olhar para a lei e saber que ela vai te proteger no relacionamento familiar, num relacionamento entre pessoas, vizinhos, amigos, sabe? Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, não é o fardo. O fardo não é as 10 palavras. O fardo é eu me despir do meu orgulho, eu despir das minhas vaidades e amar. Exato. Aqui que está o problema. E é um fruto do Espírito. É. Não vem de nós isso, né? E é interessante, a gente olha pessoas que transgridem todos nós conhecemos pessoas que roubam e perdem tudo. Perde a pessoa que adultera, destrói a família, não só a dele, mas a da outra pessoa. Então, você vê que toda transgressão da lei de Deus é extremamente o quê? Perigosa. Acaba com tudo, né? Acaba com tudo. E a alegria vem de quê? De obedecer essa lei. Nós estamos vivendo um tempo aí que 4 amigos foram fazer uma cobrança, sumiu, ninguém sabe, Pois a suspeita de que foram assassinados. Imagina assim,
Se as pessoas que mataram tivessem obedecido ali, teriam que estar fugido? Pois é. Né? Mas, assim, só para a gente encerrar a lição, falando sobre a lei, vocês que se viram aí. Romanos, aliás, 3, 20 a 24. Eu vou ler e vocês se virem aí, tá bom? Porque ninguém... você também, preste atenção neles aqui. Eu estou com dúvida que nem você, aí, vamos lá. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vai lá, o professor já está até correndo ali, certo? A questão é a seguinte: Paulo foi claro ao ensinar que não podemos ser salvos pela obediência dos 10 mandamentos. Nós já vimos um pouquinho sobre isso. Então, para que tanto tem que guardar esse negócio? Fora aquele negócio de cuidado, proteger, você entendeu? E tem uma coisa aqui muito legal aqui que diz o seguinte, assim, olha, qual então é o papel das 10 palavras, já que não é para salvar? Nós vimos várias funções Sim, da lei aqui. Mas certo? vai por causa desse texto que eu li ali, que fala um pouquinho aqui, umas coisinhas atrapalhadas. Paulo, ele procura no livro de Romanos colocar o papel da lei bem definido e o papel da graça bem definido. Se a gente ler o livro de Romanos com esse pensamento, de uma ponta a outra, com concentração, meditação, oração, pedindo auxílio do Espírito Santo, nós vamos ver que ele vai colocar... Ele fala de algumas leis, né? Ele fala da lei dos mandamentos, ele fala da lei do pecado que reside no corpo dele, ele põe o papel da graça no seu devido lugar, ele fala de algumas leis cerimoniais, então a gente precisa identificar o contexto ali e ver do que ele está falando. Mas eu acredito que Paulo, em relação aos 10 mandamentos, o ponto principal que ele destaca está em Romanos 7:7, da função da lei. Como função, a lei, uma das funções, e talvez a principal dentro do livro de Romanos, para nós seja a seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? Olha aqui, por isso que eu estou falando, ou Paulo é muito doido, ou a gente que está lendo de forma, né, a satisfazer o nosso entendimento, os nossos gostos. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde, de modo nenhum, com uma exclamação, ele quer chamar a atenção, de modo nenhum a lei é pecado. Né? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, o papel da lei que ele coloca aqui, um dos principais papéis da lei é conhecer o que é pecado, bater de frente. E aqui é o ponto onde as pessoas não gostam da lei, porque ela vai... Né? Eu vi uma ilustração, não sei se foi uma lição que a gente viu aí, que quando estava aberto no livro de Romanos, uma das cartas de Paulo, tinha eu vi numa chargezinha na internet, eu acho. Estava o leitor abrindo o livro de Romanos, assim, num dos livros de Paulo, e uma mão dando uns tapas na cara, assim. Esse é o papel. Porque assim, quando a gente se depara com a lei, ela vai totalmente contra a nossa natureza. Totalmente. Alguém aqui gosta de ser repreendido? Eu não, mas às vezes precisa. E às vezes o pecado, assim, o pecado ele é tão malicioso, ele é tão, sabe, dominador, que as pessoas, a gente, o ser humano, ele vai sentir a necessidade de pecar. Vamos pôr o pecado aqui, pegar algumas características do pecado, assim como a gente pegou a lei, tá? O pecado é gostoso? Kevin? Pecado é gostoso? Pior que se fosse ruim, não fazia, né? Se fosse ruim, não fazia. Então, você está dizendo que ele é gostoso. O pecado é gostoso. O pecado ele é sedutor?
Pecado é sedutor, pecado é prazeroso. E aí, o ser humano que nasce pecador e ele está se desvinculando disso, o corpo vai pedir pelo Que nem um pecado. vício, é um É um vício. vício, é da natureza. Então, desvincular isso é terrível. Então, quando nós nos tornamos... Por isso, aí você lê Romanos 7 inteiro, aquele desespero, aquela briga da carne com o espírito, a lei que reside no corpo dele, aquela luta é terrível. Se nós afrouxarmos, nós vamos olhar para a lei como algo que quer nos impedir do nosso prazer. E as pessoas tendem a atacar a lei, por quê? Porque elas querem massagear o ego. É isso que E é o acontece. contrário, né? Quer tirar a gente da escravidão do pecado e entregar a gente pelo prazer de a gente ser livre de viver uma experiência gostosa com Cristo. Amém. Por isso que a Bíblia diz no verso áureo de hoje, no nosso Êxodo 19, verso 4 a 6, o seguinte: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Tem um versinho que eu acho muito legal, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o manuscrito, página 9, termina dizendo o seguinte: Deus deu o seu melhor presente ao mundo, e todo aquele que possui os atributos dele, de Deus, amará seu próximo como com o mesmo amor com que ele o amou. O Espírito de Deus, habitando no coração, se manifestará em amor aos outros. Vou repetir. Deus deu o seu melhor, que é o Filho unigênito, Jesus Cristo, para o mundo, presente para o mundo. E todo aquele que possui os atributos dele amará seu próximo com o mesmo amor com que ele, Deus, o amou. O Espírito de Deus, habitando no coração, se manifestará em amor aos outros. Esse é o problema dos 10 mandamentos. Não é que ele é pesado, não é que ele é um fardo, que para eu obedecer, eu tenho que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas e aquele próximo que às vezes me apurrinha, que me dá uma raiva, vontade de estrangular, de matar o cara, Deus me pede para amá-la. O que essa lição quer dizer para mim e para você é o seguinte: você quer ter prazer na lei de Deus? Você quer ter prazer em obedecer a Deus? Primeiro aprenda com 1 dia antes, 3 dias antes, se prepare, se organize. E você não vai fazer isso por você mesmo, é o Espírito de Deus, é uma oração permanente. Deus, tira de mim as impurezas, me purifica, tira de mim o mau pensamento, tira de mim meus pecados. Sabe o que vai acontecer? Quando a lei de Deus for apresentada ao seu coração, o teu coração vai estar aberto para receber como a maior dádiva de Deus, que é o incutir do caráter de Deus na sua vida. É isso que Deus quer. Por isso que Deus fala para você: eu quero levar você sobre asas de águia. Eu quero trazer você perto de mim. E Deus vai poder levar pessoas perto deles, pessoas que pensam como Ele, pessoas que agem como Ele, mas, acima de tudo, pessoas que amam como Deus ama. E é somente tendo o caráter de Deus, que são as 10 palavras refletidas em nós, que nós nos aproximaremos cada vez mais de Cristo Jesus. E é esse o desejo da lição hoje. Deus quer fazer a mesma aliança que fez lá no Sinai, Ele quer fazer com você. Que você seja um filho santo, que você seja uma nação santa, que você seja o sacerdócio de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na convivência diária com os outros. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que ama, um Deus que respeita a nossa individualidade. O Senhor é um Deus que tem o Espírito Santo à nossa disposição para tirar de nós todo vínculo com o pecado e colocar, ó Deus, a santidade que Cristo quer que tenhamos. Papai do céu, por favor, faça dos nossos amigos que estão nos vendo, faça de nós que estamos aqui, cada vez mais, pessoas preparadas para ajudar outros, mas, acima de tudo, para levar todas as manhãs, cada dia, a nossa vida aos seus pés. Aceitar de Ti, ó Deus, o Teu caráter, os Teus mandamentos, as Tuas palavras, e fazer delas, ó Deus, o nosso pão de cada dia. Por favor, ó Deus, livra-nos do pecado, dá-nos a salvação por Jesus Cristo. Amém.
Meninos, muito obrigado. Obrigado, Kevin. Obrigado você que esteve conosco nessa classe. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Nós vamos estar aqui de novo, compartilhando um pouquinho mais dessa lição maravilhosa. Lição do Êxodo, o livro do Êxodo. Cada vez histórias fantásticas, a ação de Deus mostrando o que Ele fez no passado, vai fazer no presente e vai fazer também no futuro. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai aqui, ó, da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até daqui a pouco. Um abraço.